agradecemos e agora com a palavra o Dr. João Marcos Burr. Bom dia a todos, serei muito breve. Presidente Silvio Drevec, deputado Silvio Drevec, e é realmente uma honra estar aqui na tribuna, estar no Parlamento Barriga Verde. O senhor pode ter certeza que, pelas mãos do deputado Patrício Destro, chegamos aqui. Se nós viemos até aqui, se a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Joinville, veio até aqui, se os vereadores de Joinville, vereador Richard, vereadora Tânia, estão aqui, a juíza Lilian, juíza corregedora, aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, se nós viemos à Casa da Cidadania, é porque nós acreditamos no Parlamento. E talvez, nesses tempos tão difíceis que o Brasil passa, a nossa solução e nosso caminho é pelo fortalecimento das instituições, sim. É pelo fortalecimento do Parlamento, sim. E é pelo fortalecimento dos partidos políticos, sim. Não há evolução democrática e cidadã que não passe pelo Parlamento e que não passe pelos partidos políticos. E nós temos que valorizar os nossos partidos políticos e o nosso Parlamento, porque sem eles não sobreviveremos. Então, o senhor pode ter certeza que nós acreditamos e temos muita honra de estar aqui na tribuna para conversar com os senhores e nessa caixa de ressonância transmitir a Santa Catarina o que efetivamente vem acontecendo em Joinville. Presidente, assim, o que nós desejamos todos, e aqui filosofando um pouco e sendo breve, é a felicidade. O ser humano deseja a felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. Nós desejamos saúde para a felicidade, nós desejamos a aquisição econômica para a felicidade, nós desejamos, o fim último, aristotelicamente falando, é a felicidade. E a felicidade também passa pela segurança. Eu tenho certeza que todos nós aqui gostaríamos muito, por exemplo, de caminhar pela Praça da Figueira a 1h da manhã, sem sentir medo. Caminhar pelo centro de Joinville, pela Rua das Palmeiras, meia-noite de sábado, sem sentir medo. E nós temos sentido medo, muito medo. Nós não conseguimos mais buscar a felicidade que nós tanto desejamos porque nós temos medo. Risco a nossa integridade física, as nossas coisas, a nossa família. Então algo está errado. Algo precisa ser feito. E talvez o nosso país, ainda não compreendendo os métodos e as formas de buscar um mundo não violento, acaba recrudescendo as leis penais e acaba acreditando que aquele jovem lá, que não teve uma família, não teve referências, não conseguiu ingressar numa escola que compreendesse suas dificuldades, seus déficits de linguagem, aquele jovem que evade-se da escola, os últimos dados dizem que a evasão é muito grande no Brasil. Aquele jovem que com 11, 12 anos sai da escola e vai para a rua, a referência dele vai ser no crime organizado e no tráfico. E ele vai fazer um tráfico e vai fazer um lucro de R$5.000 por final de semana. E não há escola, não há família que concorra com isso. E esse jovem, quando adquirir a idade de 18 anos, ele será preso pela primeira vez e ele será carimbado em sua testa como um bandido, um criminoso. E então o Estado se fará presente com a sua lei penal. O nosso sistema, não compreendendo as razões da violência urbana, tem caminhado nesse sentido, apenas do encarceramento, e nós chegamos então hoje no Brasil com 660 mil presos, com a possibilidade de chegar em 2020 com 1 milhão de presos, sendo o 4º país mais encarcerador do mundo, perdendo para os Estados Unidos, China e Rússia. Ao mesmo tempo, o Estado não tem condições econômicas de construir vagas, porque são 350 mil vagas para 660 mil presos, com a possibilidade de chegar a 1 milhão. E o Estado, nós sabemos que tem que ter prioridade, a prioridade do Estado tem que ser a educação, tem que ser a saúde, habitação, saneamento.
E o Estado, então, está caminhando num rumo equivocado de encarceramento e pura e simplesmente. Ele precisa trabalhar esses métodos alternativos. Mas, enfim, com esse encarceramento, Joinville acaba não sendo distinto de todo o país. O país todo, por onde eu tenho andado, tem sofrido Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, Porto Alegre, Presídio Central de Porto Alegre, que é um horror já, objeto de denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, e Santa Catarina não foge dessa regra. Santa Catarina está muito difícil no sistema prisional. O sistema prisional catarinense está, sim, sucateado, os agentes penitenciários são invisíveis, não são reconhecidos em seu trabalho, trabalham num processo de adoecimento, e o resultado disso tudo é o que a Ordem dos Advogados do Brasil mostrou aqui que está acontecendo em Joinville. O presídio regional de Joinville, diga-se passagem, diferente da penitenciária que fica exatamente ao lado, é uma referência, o vereador Richard foi diretor por muito tempo lá, é uma referência nacional a penitenciária, porém o presídio que fica ao lado é essa situação em que o Dr. Nicolas muito bem apontou aqui. A falta de eu acabei de fazer uma inspeção idêntica, concluí dessa mesma forma, e o que eu tenho visto lá, depois de 5 anos à frente da execução penal, é que tudo piorou. Faz 5 anos, desde 2012, que eu, como juiz corregedor, tenho demandado do Departamento de Estado, do Departamento de Administração Prisional, um olhar mais atento para o presídio de Joinville, mas isso não vem acontecendo. A única coisa que aconteceu de evolutivo lá foi a unidade de saúde básica, que está funcionando e tem que se reconhecer por mérito do Estado e no município. Isso está funcionando e o sistema de saúde dentro do presídio de Joinville deu um passo largo para chegar à excelência. Ainda há muito problema, mas a saúde lá já não é mais o problema tão grave. Porém, o saneamento é isso que foi mostrado. Os detentos dormem no chão, sobre espumas, com esgoto entupido, o odor chega a ser insuportável, o kit de higiene não é fornecido, o vestuário, o detento chega pela primeira vez da rua sem roupas, e ele não tem roupas, e ele é jogado dentro de uma cela superlotada, e lá ele vai ter que fazer ajustes para receber roupas. Esses ajustes vão fazer com que, quando ele saia, ele bote fogo em ônibus, porque ele se comprometeu para sobreviver dentro de uma unidade prisional, a se organizar lá dentro. Quando ele sair, ele tem dívida que ele tem que pagar, e ele vai botar fogo em ônibus quando for preciso, porque senão ele paga com a vida. O resultado disso, de Joinville, de Santa Catarina, no Brasil todo, é que os nossos jovens estão indo para o extermínio. A faixa etária da população prisional brasileira é de homens pretos, pobres e de 18 a 28 anos. Por que não mais que 28 anos? Encontra-se, claro que se encontra 30, 35 pessoas de 35, 40, 50 anos. São exceções. Porque os demais morrem. São mortos antes. Matam e morrem. E é isso que o nosso país está fazendo. O que nós podemos fazer? Em Joinville, particularmente, eu tenho, então, depois de 5 anos demandando perante o Departamento de Administração Prisional uma resposta para o presídio, vendo que a coisa não anda, eu abri um procedimento como juiz corregedor, fiz um auto de inspeção, que relatou exatamente o que a OAB também mostra, requisitei laudo do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros falou que a estrutura está condenada e sem segurança alguma, da Vigilância Sanitária também falou que está absolutamente irregular, o Ministério Público já se manifestou, a Defensoria Pública pediu a interdição pura e simples, e eu agora estou ouvindo o Departamento Penitenciário para me dizer o que eles podem apresentar de concreto. Porque, eventualmente, se não for apresentado algo de concreto, eu, como juiz corregedor, tenho autoridade, fundamentadamente, de interditar a unidade. Interditando a unidade, o presídio é fechado. Ninguém mais entra. Então, a meia dúzia, 10 pessoas que são presas diariamente em flagrante em Joinville não terão para onde ir. Na delegacia não podem ficar, porque delegacia não é um local para a pessoa ficar presa só o tempo de lavrar o flagrante. Para onde elas irão, eu realmente não sei, mas para aquele local elas não poderão continuar indo, porque aquele local não é um local que a dignidade da pessoa humana venha respeitar.
Eu diria assim, nós temos que cumprir a lei. Veja, eu estou no parlamento que produz as leis, dizendo o óbvio: vamos cumprir a lei. Existe uma lei que se chama Lei de Execução Penal, que precisa ser cumprida. Nós cobramos o cumprimento da lei para as pessoas que cometem ilegalidades e cometem crimes. Elas romperam a lei, elas responderão por isso. Nós temos que cumprir a nossa parte, nós temos que cumprir a lei. Porque se nós não cumprirmos a lei e não garantirmos os direitos das pessoas em todos os ambientes, em todos os setores, nós seremos cobrados no futuro. Nós vivemos hoje um holocausto no sistema prisional. Daqui 50 anos, deputado Drevec, daqui 50 anos eu tenho certeza que as gerações futuras vão olhar para nós no início do século XXI, agora em 1917, e vão dizer o que os parlamentares, o que os juízes, o que o governo de Estado fez, o que o Brasil fez com referência a esse holocausto, esses navios negreiros que o país do início dos séculos enfrentou. Nós seremos cobrados, nós seremos julgados como os juízes na época da Segunda Guerra Mundial foram julgados, em razão de terem, através de uma banalidade do mal, aplicado pura e simplesmente regulamentos e mandando pessoas para campos de extermínio. E nós estamos fazendo isso. E nós seremos cobrados. E alguma atitude nós temos que tomar para que, no futuro, a gente possa dizer: eu não aceitei. Eu lutei para terminar com esse estado de coisas inconstitucional que não pode continuar. É isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Patrício Destro. E eu espero que, dentro de 1 ano, 2 anos, nós possamos voltar aqui agradecendo ao governo do Estado pelo investimento que fez dentro do presídio regional de Joinville. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcos. Obrigado também ao doutor Nicolas. E antes dele abrir a sessão, consulto se algum parlamentar queira fazer alguma indagação. Senão, nós vamos agradecer um tema tão relevante para a sociedade catarinense. E aí está um exemplo do que foi apresentado, que, de fato, alguma iniciativa tem que ser tomada. Agradecemos também ao deputado Patrício Destro, que foi o autor do requerimento, para que se pudesse utilizar esse espaço. A Assembleia, como disse o doutor João Marcos, não só a Assembleia, mas todo o Legislativo, seja o Parlamento estadual, municipal, de fato é um instrumento de fortalecimento da democracia e também deve ser um instrumento da representatividade e, ao mesmo tempo, de colaboração, principalmente nessas ações tão relevantes, principalmente quando se trata da nossa juventude, que está, infelizmente, indo para determinados depósitos. Feito o registro, eu vou, então, encerrar esta parte para reabrir a sessão e fazer o encerramento. Está reaberta a sessão e, não havendo mais nada para deliberar, nós, ou seja, esta presidência, antes de encerrar, convoca outra especial para segunda-feira, 19 horas, em homenagem à Associação Brasileira das Indústrias Gráficas Regional de Santa Catarina e do Dia das Empresas. Está encerrada a sessão.